Olá, boa noite. Cerca de 150 supostos indígenas de 62 etnias voltaram a fazer uma manifestação pelas ruas do centro de Manaus esta manhã. Com os corpos pintados, eles se concentraram em frente ao Paço Municipal, próximo à antiga sede da Prefeitura e da Secretaria de Estado para Povos Indígenas. Eles pedem a manutenção das famílias que ocupam uma área no bairro Tarumã e também criticam a aprovação da PEC, que transfere para o Congresso Nacional a responsabilidade pela demarcação de terras indígenas. Os diferentes tipos de pinturas e adereços revelam que aqui estão reunidos índios de diversas etnias. São 72 ao todo, todos unidos a favor de uma só luta, o bem-estar dos povos tradicionais. A reivindicação principal é a permanência de cerca de 300 famílias supostamente indígenas que ocupam um terreno no bairro Tarumã, na zona oeste de Manaus, há 4 anos. Uma determinação da Justiça Federal pede a reintegração de posse da área. Hoje, praticamente ali, se o governo tirar as famílias, vão roubar e tirar todo o nosso sonho, porque a terra para índio é sagrado. Então ali nós já se adaptamos ali, né? Esperamos que o governo sensibilize com a nossa dor, sensibilize com a nossa cultura, né? E venha respeitar os verdadeiros direitos indígenas ali e deixar as famílias ficarem ali. Durante uma reunião realizada nesta terça-feira, o Ministério Público Federal pediu a suspensão da reintegração de posse e determinou que fosse realizado um levantamento social para comprovar a presença de índios e a situação socioeconômica dos ocupantes. Além de defender a permanência das 300 famílias na área desocupada pela Justiça, os manifestantes também são contra a aprovação da PEC 215, que transfere os poderes da demarcação de terras indígenas do governo federal para o Congresso Nacional. Primeiro, porque transferindo para o Congresso, hoje a bancada lá é ruralista, né? E essa bancada ruralista não quer saber de terras indígenas, né? Tipo, a ideia é diminuir cada vez mais essas áreas. E a gente sabe que o indígena sem terra é um indígena que fica muito vulnerável, tanto na parte da cultura, da sua organização social, da sua própria produção, né? Outra reivindicação apresentada pelos manifestantes esta manhã é a troca do secretário de Estado dos Povos Indígenas. E diante de todas as mobilizações que nós fizemos de base dos municípios, nós chegamos a uma conclusão de que não há projetos, não há desenvolvimento dentro das áreas. A maior parte do grupo que se manifestou esta manhã está há quase 15 dias acampado na calçada em frente à Prefeitura de Manaus, na zona oeste da cidade. Analisar e pactuar ações de combate à exploração sexual de crianças e adolescentes na Tríplice Fronteira. Este foi o objetivo de um encontro realizado esta manhã em Manaus e que contou com a presença de representantes dos governos federal do Brasil, Colômbia e Peru. O encontro foi coordenado pela Rede Equipat, uma organização internacional que há mais de 20 anos trabalha pela eliminação da exploração sexual de crianças e adolescentes. A gente precisa de ações da segurança pública, a gente precisa que a Capitania dos Portos se mobilize, a gente precisa que a Polícia Federal se mobilize e a gente precisa ter ações sociais. A gente tem que fazer um esforço conjunto e é isso que a gente está buscando aqui, integrar esses esforços. Este é o terceiro encontro promovido para tratar o tema. Os outros 2 anteriores foram realizados no ano passado, na Colômbia e no Peru. Para a coordenadora-geral de enfrentamento da violência sexual contra crianças e adolescentes da Presidência da República, o caminho para lidar com o problema é denunciar o crime por meio do Disque 100. O Disque 100 é fundamental, a denúncia é fundamental, né? Hoje um dos desafios que a gente ainda enfrenta, apesar de ser um problema antigo, que já vem sendo trabalhado junto à sociedade, é a questão da invisibilidade desse fenômeno, da naturalização como ele é encarado. Muitas vezes as vítimas de violência sexual, elas não se entendem como vítimas. Outro tema abordado no encontro foi o tráfico de pessoas e a exploração de mão de obra escrava por mulheres e crianças. De acordo com um levantamento do Ministério da Justiça, geralmente o aliciador está mais perto do que a vítima imagina.
Tem pesquisas que já falam que são pessoas próximas, né, da relação da família. O diagnóstico ENAFRON aponta um pouco isso. São pessoas de proximidade, de confiança, e não tanto só organizações criminosas grandes, né? Essas também estão envolvidas no tráfico, mas também pessoas de proximidade. O caso de maior repercussão envolvendo exploração sexual de menores no estado foi desarticulado em 2013 no município de Quari, após investigações da CPI da pedofilia da Câmara Federal, que resultou na prisão do ex-prefeito Adail Pinheiro, acusado de comandar a rede. Para a secretária de Estado de Justiça e Cidadania, o Amazonas precisa resgatar um programa que envolve também os demais países da Tríplice Fronteira para enfrentar o problema. O governo brasileiro, ele inaugurou uma modalidade de trabalho lá pelo ano de 2006, que era formatar, e nós chegamos a executar com resultados, o governo do estado do Amazonas, o governo municipal, no caso de Tabatinga, e o Instituto de Bienestar, que era do governo da Colômbia, um encontro bilateral, um grupo bilateral que trabalhava 5 metas. E aí nós estamos querendo reeditar esse grupo agora, incluindo o Peru, que é uma realidade também bastante complicada na fronteira lá do Alto Solimões. Retornou para Manaus esta manhã o navio de assistência hospitalar da Marinha, que levou atendimento médico e odontológico para comunidades ribeirinhas do estado do Acre. Pela primeira vez, o navio também ofereceu testes de HIV, sífilis e hepatite. Após 4 meses realizando atendimentos médicos e odontológicos nas comunidades ribeirinhas do estado do Acre, o navio de assistência hospitalar da Flotilha do Amazonas, Dr. Montenegro, retornou a Manaus na manhã desta quarta-feira. Olhares também atentos dos familiares. O pequeno Samuel aguardava a chegada do pai. Saudade compensada com emoção. A gente faz isso todo ano, mas quando a gente volta é diferente. O Samuel, quando eu saí, ele não falava, hoje ele já sabe falar, né? Isso para mim é uma alegria muito grande. E esse é o trabalho dele, né? Ele realizou a missão dele mais uma vez. Este outro marinheiro também não escondia a alegria de reencontrar os familiares. Durante todo o período da missão foram realizados 25 mil atendimentos em 44 localidades. O navio alcançou o total de 113 mil procedimentos em um resultado que, segundo o comandante almirante da Marinha, nunca alcançado em 4 meses nas comunidades ribeirinhas do Acre. Fazemos todo tipo de atendimento. Este ano, por acaso, inovamos com atendimentos às doenças transmissíveis, do tipo sífilis, HIV, levamos kits para verificar essas doenças. E foi verificado. As pessoas que, por acaso, estavam acometidas com alguma doença dessa, foi registrado. O de sífilis foi tratado, antibióticos para tratar a sífilis, e os de HIV foram encaminhados à Secretaria de Saúde do Estado. Segundo este dentista, uma das grandes dificuldades encontradas nas localidades atendidas pelo navio é a falta de informação. Quando a gente chega, essas crianças realmente estão bem necessitadas e precisando, às vezes, extrair 5, 6, 7 dentes de uma vez, porque realmente não tem condição de salvar, e com o restante completamente cariado, necessitando de tratamento restaurador, demandando bastante trabalho da nossa parte. De acordo com o comandante do navio, apesar das dificuldades do Rio Juruá, a maior gratificação foi poder atender as pessoas que vivem em comunidades isoladas, onde o único acesso é por meio dos rios. A navegação no Rio Juruá é uma navegação difícil, né? O Rio Juruá, pelo Guinness Book, ele é o rio mais sinuoso do mundo, mas é gratificante, porque quando a gente atende essas comunidades carentes, as comunidades mais afastadas, a gente vê que realmente é necessário esse atendimento para levar essa saúde a esse pessoal e também para levar a presença do Estado naquela localidade, porque muitas vezes não se tem nenhuma presença do Estado.
Terminou sem acordo a reunião realizada esta tarde entre o sindicato que representa as empresas do transporte coletivo e os rodoviários. O principal impasse foi em relação ao pagamento da PLR e de insalubridade, que dispõe sobre as condições de trabalho de motoristas e cobradores. Com relação ao reajuste salarial, o Sinetran apresentou proposta de 8%, enquanto os trabalhadores pedem 10% de aumento. Diante do impasse, os rodoviários decidiram mover uma ação coletiva e, com isso, ficam impedidos de realizar qualquer ato de paralisação nos serviços de transporte público da capital. Um dos principais acessos para municípios do interior por meio de embarcações que transportam moradores e principalmente turistas, o Porto da Ceasa também garante o escoamento de mercadorias produzidas no polo industrial de Manaus até o Porto do Careiro da Várzea e também de produtos regionais. Mas nos últimos anos, a falta de investimentos em infraestrutura tem deixado o local bastante deteriorado. Uma imagem que incomoda não apenas os feirantes, mas principalmente os usuários. Criado em 1883, o Porto da Ceasa, localizado na zona sul de Manaus, já não é mais o mesmo. O local já foi uma das principais portas de entrada para as mercadorias, principalmente vindas do sul do país, para abastecer o estado do Amazonas. Hoje, o porto se tornou praticamente um local de embarque e desembarque de pessoas próximas à região mesmo ou de turistas. Só que isso fez com que o valor das mercadorias comercializadas aqui no Ceasa dobrassem de preço. Hoje, os serviços de transporte são explorados por 2 cooperativas. São 6 balsas e cerca de 80 barcos, dos mais rápidos aos turísticos, cujo preço da passagem, segundo os usuários, dobrou sem ao menos um aviso. Já as condições de infraestrutura delas... Que como teve o aumento na passagem, mas não teve melhoras na lancha, e se associarmos a questão da quantidade de passageiros, que muitas vezes vem superlotada, a maioria dos lancheiros se fazem desentendidos quando chegamos aqui e queremos pagar meia passagem. Antes a gente dá para conciliar, até negociar um valor de um frete, né, razoável, mas agora eu tenho que já, né, possamos dizer assim, não cobrar, não querer tirar dos meus clientes, mas eu tenho que pedir um preço que dê para mim poder vir e voltar, né, aí eu tenho que aumentar meu frete. Tivemos mais ou menos 3 anos, tá, sem reajuste. E quem acompanha, quem tem transporte, sabe que o preço da gasolina tem aumentado quase que, infelizmente, quase de mês em mês. Então isso aí tudo foi elaborado e não foi feito assim de uma maneira aleatória, assim, de repente do nada. Esta família veio de Santa Catarina para conhecer as belezas do estado, mas o porto trouxe a primeira decepção. Enquanto aguardam o barco de passeio, sentem o odor do esgoto que escorre a céu aberto em direção ao rio. O lixo também empobrece um dos mais belos cenários da capital, banhada pelo Rio Negro. Cheguei aqui agora, mas já pude perceber, né, que o cheiro realmente incomoda. De outros que eu já vi da cidade, esse realmente foi o que mais chamou a atenção assim por conta disso. Dos quase 70 boxes cobertos, a maioria virou bar. Seu José é feirante no Porto da Ceasa há mais de 15 anos. Desanimado, ele segue com o negócio, mas hoje vendendo apenas produtos voltados para os turistas. E enquanto espera por um consumidor, faz uma fezinha para tentar a sorte, a mudança de vida. Porque há 3 anos atrás eu vendia 2.000, 3.000, hoje eu vendo 300, 500, caiu demais, caiu a metade, mais da metade. Então a feira é boa, a estrutura é boa, tudo, mas foi muito bem feita, mas só que o movimento está caindo cada vez mais. Dona Terezinha também viveu a época da feira lotada, da fartura. Hoje diz que sobrevive, já nem sabe mais de onde vem a mercadoria que revende, mas confirma que tudo ficou mais caro, o que afasta até mesmo os consumidores que moram mais próximos do lugar. Como era antes, aí dificultou, né? Até porque também aumentou o número de balsas, graças a Deus, para o pessoal, para a gente piorou, mas para o pessoal que atravessa melhorou. Só que aí nós ficou prejudicado, né, com as nossas vendas.
E parece que os problemas por lá vão demorar para serem resolvidos, já que nenhum órgão assume a responsabilidade pelo local. A Superintendência Estadual de Portos e Hidrovias diz que a responsabilidade pelo Porto da Ceasa é do DENIT, que passou a responsabilidade para a administração das hidrovias da Amazônia Ocidental. Só que a IMOC também garante que o problema não é dela. Então deixamos aqui o espaço para o responsável se manifestar. Vamos conferir agora a previsão do tempo para esta quinta-feira, os detalhes no mapa. Em Barcelos, o tempo fica fechado com chance de chuva nesta quinta-feira. As temperaturas variam entre 23 e 33 graus. Em Itacoatiara, o tempo fica instável, também com previsão de chuva no decorrer do dia. Mínima de 23 e a máxima chega aos 34 graus. Na capital, o tempo fica nublado a encoberto, com previsão de pancadas de chuva e trovoadas. As temperaturas variam entre 25 e 32 graus. Agora, uma dica para os artistas e pesquisadores da cultura amazonense. A Prefeitura de Manaus está destinando R$120 mil em prêmios de incentivos para a área cultural. Os detalhes com Israel Ayasser. Até a próxima segunda-feira ainda estão abertas as inscrições para os 3 editais que o Manaus Cult está promovendo. Serão mais de 100 projetos premiados. Quem traz todas as informações é o diretor do Manaus Cult, presidente Bernardo Monteiro de Paula. Para a pessoa fazer a inscrição, a pessoa pode fazer aqui mesmo, na própria sede do Manaus Cult? Fisicamente até o dia 4 de maio, segunda-feira até às 17 horas. Todas as informações estão no site da Manaus Cult, no www.manauscult.manaus.am.gov.br, e todas as informações necessárias para esse edital, que é um edital inovador, mais de R$3 milhões para o fomento à cultura na nossa cidade. Desses R$3 milhões estão divididos em 3 editais específicos. O primeiro edital, Conexões Culturais, para aqueles que quiserem gravar seu CD, gravar DVD, participar de seminários, congressos internacionais, realizar pesquisas históricas, como, de repente, a construção de barcos regionais. Enfim, movimenta toda a cadeia produtiva da cultura. Como é que vai ser dividida a premiação entre os vencedores? Então, são prêmios que variam de R$10 a R$70 mil e eles têm contrapartidas diferenciadas, né? Então, por exemplo, alguém que pleitear um recurso de R$70 mil para a gravação de um DVD, ele vai ter que expor 3 ou 4 vezes para a Prefeitura de Manaus em eventos que devem estar contemplados com recursos, né, específicos nessa premiação. E a curadoria disso, ela é feita com os artistas e com a Prefeitura, de uma forma muito transparente, para laurear aqueles projetos merecedores. O resultado final vai ser divulgado quando? O resultado final será divulgado até o dia 20 de maio. Ok, muito obrigado pelas informações. Israel Ayasser para o Band Cidade. E agora o futebol. Começou hoje a 12ª rodada do Campeonato Amazonense. 2 partidas foram disputadas agora à tarde. As informações com Orestes Litaif. 2 jogos abriram a 12ª rodada do Campeonato Amazonense. Em Borba, o Nacional Borbense recebeu o Fast Clube e foi derrotado por 1-0. Por conta do mau tempo, o jogo lá em Borba começou com meia hora de atraso. Em Itacoatiara jogam neste momento Penarol e Princesa dos Solimões. O jogo ainda está em andamento. Hoje à noite, às 8 horas da noite, no Estádio da Colina, o São Raimundo enfrenta o Operário. Já no Carlos Amit, também no mesmo horário, se enfrentam Rio Negro e Manaus FC. Para encerrar a rodada, o Nacional, líder absoluto do Campeonato Amazonense, enfrenta o Iranduba, que está na 7ª colocação. O jogo amanhã será no estádio Carlos Amit, às 8 horas da noite. Orestes Litaif para o Band Cidade. E a partida lá em Itacoatiara entre Princesa e Penarol terminou agora há pouco e o placar se manteve em 1-1. E uma notícia triste, né? Um torcedor durante a partida passou mal, foi socorrido, encaminhado para o hospital, mas acabou não resistindo e morreu. A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária realizou esta tarde o primeiro casamento coletivo do ano dentro do sistema prisional. 18 casais oficializaram a união dentro do CDP masculino na capital. Levi está preso há 1 ano e meio e há 8 meses namora com Elisângela. Os dois se conheceram por acaso durante uma visita de rotina à cadeia.
O dia dos dois subirem ao altar e trocar as alianças chegou. É vida nova, né? E continuar a vida pra frente. O que importa é isso, né? Mostrando que a vida não é daquele jeito como ele pensar, entendeu? Já é do outro jeito. Porque eu só sirvo um Deus, que é o Jesus Cristo. Então eu falei pra ele, se ele quisesse ficar comigo, ele ia ser o Deus que eu sirvo. Porque bandidagem daí não resolve a lugar nenhum, não leva ninguém a lugar nenhum. Elisângela e Levi e mais 17 casais realizaram o sonho de formalizar a união. Os casais são formados por pessoas privadas de liberdade que cumprem pena no sistema prisional do Amazonas. Muitas famílias precisam de amparo junto ao INSS e outros órgãos do governo, certo? E outros direitos que eles têm. Essa união que está sendo feita agora, concretizada oficialmente, isso vai dar facilidade para que eles possam buscar esses direitos. O casamento coletivo aconteceu no Centro de Detenção Provisória Masculino, no quilômetro 8 da BR-174. A legalização da união é uma forma de ressocialização dos presos. Acreditamos que quando existe este vínculo, este elo de responsabilidade da família, eles possam interiorizar a responsabilidade de uma reforma íntima, para que eles possam assumir o compromisso entendendo que ao sair estão cumprindo pena, mas ao saírem daqui eles têm que buscar um meio de vida adequado, honesto. O casamento é mais que um sonho. Para a Dona Maria do Carmo, mãe de um dos presos, pode ser o recomeço para o filho. O casamento vem para construir, para abrir a mente dele, para ele ver que não é mais isso, a vida dele não vai ser mais a vida que ele tinha antes, entendeu? Quantos netos vier vai ser bem-vindo, com certeza. O Band Cidade de hoje fica por aqui. Para rever esta edição, acesse o site band.com.br/Amazonas. E não deixe de participar do Band Cidade. Mande uma sugestão de reportagem com fotos e vídeos para o WhatsApp da redação. Anote o nosso número, 992051478. Fique agora com as principais notícias do Brasil e do mundo, no Jornal da Band. Boa noite para você. A gente volta a se encontrar amanhã, 6:50 da noite. Até lá.